Há um tempo atrás eu testei aqui no canal esses marcadores da Evoque e hoje eu vou comparar eles com os da Copic, que são um pouco mais caros, pra gente fazer um caro versus barato e ver se tem diferença nesses dois materiais. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e os marcadores são os meus materiais de desenho preferidos. E ao longo do tempo eu vim conhecendo novas marcas, né? E recentemente eu testei aqui com vocês, que nem eu falei, esses aqui que são os marcadores da Evoque, que são super bons, tem o teste completo deles, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. E hoje eu quis vir testar eles com os meus marcadores preferidos da vida, que são os da Copic. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho e vou dividir ele ao meio, e cada lado vai ser com uma marca diferente. Vou tentar chegar nos tons mais próximos que eu tenho de Copic, desse kit que eu tenho da Evoque, que são 6 cores pastéis, pra gente realmente chegar num resultado que a gente consiga comparar a qualidade de cada um deles, enfim, como é que fica no desenho, como é que fica a pintura, pra gente ter essa conclusão, né? Eles têm uma diferença de preço um pouco grande, assim, né? Esse aqui, esse kit da Evoque, eu paguei R$49, então fica tipo R$8 cada um deles, que foram 6. E o da Copic, que varia bastante de preço, mas o que eu mais vejo assim é tipo, sei, 30 e poucos. Enfim, depende, tem lugares que tá na promoção e tal, mas em volta de uns 35, 36. Cada um deles, né? Então cada um da Copic é esse valor. Eu paguei R$49 em 6 marcadores da Evoque. Então vamos lá que eu vou mostrar cada detalhe aqui, fazer essa comparação mesmo desde o material, da ponta, no papel, tudo aqui pra gente chegar numa conclusão e você saber qual que você prefere. Eu peguei uma folha Bristol, que ela é bem lisinha, própria para marcadores, inclusive a lista de materiais com as especificações dos marcadores e tudo mais, tá listado tudo aqui embaixo na descrição, tudo bem certinho de que eu vou usar no vídeo de hoje, para não ficar nenhuma dúvida, né? Aí vamos começar agora pelos da Evoque. Eu vou tirar aqui um azul e um azul da Copic pra gente fazer essa comparação. Esse aqui é o da Evoque, que ele tem esse formato triangular, tipo, é um formato diferente do da Copic, que ela é achatadinha, ó, e esse aqui ele é triangular, ele é um pouco mais robusto. Eles têm duas pontas. Essa ponta que tem a marcaçãozinha, ela é uma ponta de canetinha, né? Uma ponta fina, não é de pincel. E do outro lado tem uma ponta chanfrada, que daí é aquela ponta maior para cobrir áreas maiores, né? E as duas são a base de álcool, então isso é muito importante, né? As duas são a base de álcool. Esses aqui, eles são 6 cores pastéis, marcador artístico. Enfim, essas são as informações sobre os da Evoque, não tem muito mais assim. Só que eles são a base de álcool, que é super importante. Tem as duas pontas, né? Então é diferente do da Copic. Na verdade, essa daqui estaria mais parecida com a Copic Classic, que daí tem essa ponta fina de canetinha também. Essa aqui é a Copic Sketch, tá até escrito aqui, ó. Que daí ela tem uma ponta de pincel, que é a que eu mais uso. E do outro lado tem a ponta chanfrada, que daí é igual a da Evoque. E ela também é a base de álcool e tudo mais. A numeração da Evoque é literalmente um número, né? E o da Copic é uma letra e os números, então tem essa diferença também. As cores que vieram nos da Evoque são tons pastéis, que são esses aqui. Tem azul, roxo, laranja, amarelo, verde e rosa. E aí, eu não sei se eu vou ter as cores exatas para essas mesmas cores aqui, mas eu vou tentar chegar no mais próximo que eu conseguir. O mais claro de azul que eu tenho, ó, ele não vai ficar tão próximo, mas... enfim, eu vou fazer um swatch pra gente chegar mais perto. Pronto, ó, peguei essa folhinha que é menor, vou até dar um zoom pra vocês verem mais de perto, que ela é Bristol também, é igual, mas eu vou usar ela pra gente fazer o teste de cores. Botei bem aqui de pertinho pra vocês verem, ó. Então eu vou começar com os da Evoque pela ponta fina. Esse daqui, ele não condiz muito com a tampa, ó, que a tampa é tipo um verde, bem verde, e ele tá saindo um azul meio verde água, assim, né? Então a gente viu que não seguiu tanto as cores. Isso acontece também, é bem recorrente isso acontecer, né? Mas que deve ser levado em consideração. Aqui é o laranja, o amarelo, o azul, o rosa e por fim o roxo, né? O lilás. Esses foram os da Evoque. Aí agora eu vou tentar chegar ao mais próximo que eu consigo com os que eu tenho da Copic, né? Porque tem alguns que estão acabando a tinta e tudo mais, então vai variar um pouco. Ó, o azul vai ficar um pouco mais forte, mas é só pra gente ver na questão de se marca mais, marca menos, como é que vai ficar esse resultado. O rosa, eu acho que o que eu tenho mais próximo, ele é um pouco mais claro. Ó, ele não vai ficar tão forte assim. Mas é... porque os que eu tenho, que são bem próximos mesmo, eles já estão acabando e eu não vou conseguir pintar o desenho inteiro. Esse roxo aqui, ó, vai ficar um pouco mais clarinho. Esse amarelo, ele tá até meio marrom assim, né? Meio, tipo, mais bege, ó. Ele vai ficar... enfim, as cores vão variar, mas é só pra realmente ver no desenho
a característica da pintura em si. Bom, a gente fez o swatch das cores, agora vamos ver o blend. Eu vou fazer esse rosa e o roxo, que são bem próximos. Fazer com a ponta chanfrada, ó. Colocar um pouquinho de roxo, então botei o mais escuro no caso, né? E vou colocar agora um pouquinho do rosa, pra ver se elas fazem essa mescla. Bom, ele acaba misturando assim, né? A gente vê que tem uma transição de cores aqui. Mas eu acho que rola. Num desenho assim, eu acho que acontece bem. Dá até pra gente fazer com esses amarelo aqui. Eu vou fazer agora com a parte mais clara. Então eu vou colocar esse laranja. E vou colocar a parte escura aqui. Vou usar esse amarelo aqui, que é meio queimado, por cima, ó. Nossa, esse aqui já funcionou super bem. Olha isso. Acho que deu super certo. Com o laranja deu mais certo do que o rosa e o roxo. Deu uma boa transição. Um blend de cores super bom. Mostrar aqui mais de perto para vocês verem, ó. Ficou uma transição super boa. Acho que em ambos os casos aconteceu, só que esse ficou um pouquinho mais marcado, esse ficou mais sutil. Aí agora com a Copic, a gente tem esse... fazer da mesma forma que eu fiz aqui, né? Eu vou botar esse aqui que seria o amarelo que eu usei agora ali, o bege, né? Esse laranja que fica mais escuro por cima. Ó, a gente consegue ver que ele faz o blend da mesma forma, né? Então, a gente já vê aí a qualidade dos da Evoque, que são mais baratos, mas que tem essa qualidade excelente que eu já tinha usado, né? Já tinha feito o teste. Então, eu já sabia que ia ficar um bom desenho e que a gente ia conseguir realmente comparar com os da Copic, que ia ficar super perto os dois. Aqui com o rosa e o roxo da Copic funcionou um pouco mais. Eu acho que por ser tons um pouquinho mais próximos, né? Eles não são tão discrepantes assim, mas a gente consigo ver que o blend nos dois funcionou, tanto na Evoque quanto da Copic, ficou super bonito e é uma boa escolha para você começar a estudar esses marcadores, testar os marcadores. Agora vamos lá para fazer o desenho. Bom, as cores selecionadas foram essas, então é com essas cores que a gente vai fazer o desenho inteiro hoje. Como o vídeo é focado no teste, né, nos materiais, eu vou fazer o desenho aqui rapidinho, já voltar com ele pronto, pra gente realmente discutir daí a hora da pintura e as qualidades de cada um, as desvantagens, fazer essa comparação. Bom, o desenho pronto ficou assim, olha, tá pronto, contornado, fiz essa personagem aqui. E aí agora a dinâmica vai ser assim, eu vou pegar uma régua e vou dividir o desenho ao meio. Tipo, não vai ficar literalmente ao meio assim, né? Mas tentar o máximo que seja no meio, pra gente fazer cada lado de uma marca diferente. Então, o que a gente vai fazer é, esse lado aqui da esquerda vai ser Copic e o lado da direita vai ser Evoque. Escrever aqui em cima pra gente não se confundir. Eu vou começar pelos da Evoque pra gente já fazer essa comparação inicial e depois comparar com o mais caro, que é o da Copic. Eu vou deixar num zoom aqui, ó, tá dividido ao meio. Esse lado aqui é o que eu vou começar, que são os da Evoque. A pele dela eu vou pintar... Eu já fiz esse desafio lá no meu Instagram, então vai lá ver também. Eu fiz uma outra desenho, uma outra personagem, mas que foi nessa mesma dinâmica. Então vai lá ver depois que tá bem legal também. Eu vou pintar a pele dela de laranja e eu vou usar a ponta fina. Uma vantagem que eu já vejo assim da Copic por ter... Eu não sei se da Evoque tem também a ponta tipo de pincel, assim, né? Outros modelos com a ponta de pincel. A que eu conheci foi essa. Uma vantagem que eu já vejo da Copic por ter a ponta de pincel, que é muito mais... Tipo, eu gosto bastante de usar, porque eu me adaptei bastante, então eu consigo ter um resultado legal e ao mesmo tempo que ela consegue fazer um traço mais grosso, né, forçando um pouco mais assim para o pincel ficar mais de lado, você consegue ao mesmo tempo chegar em lugares mais finos usando só a pontinha do pincel. Por isso que agora, para a gente não perder tanto tempo na pintura, eu vou usar a ponta chanfrada, que daí ela já cobre mais rápido. Mas o que eu gostei desse marcador da Evoque é que a pintura fica bem homogênea. Se você pintar assim, sem demorar muito, né, sem passar também tantas vezes em cima marcando, ele não fica tão marcado. Então eu gostei bastante, é uma qualidade muito boa para um marcador de um preço que é um pouco mais acessível, assim, sabe? Dá para fazer coisas muito legais. Ó, só com essa primeira pintura,
Claro que fica marcado, porque já tá no nome, né, marcador. Então ele acaba ficando um pouquinho marcado, não fica aquela pintura perfeita, mas fica num resultado que eu acho muito bom pelo preço que ele é, sabe? Tem até os marcadores da Magic Color, que ainda é mais barato ainda, só que daí, claro, é menor, tem só uma ponta, que é só a ponta chanfrada. Eles são R$3,50 a unidade, eu acho. E também é super boa. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o nome, depois se vocês quiserem pesquisar, que é super bom também. Então a pele eu pintei de laranja, eu vou até ver, ó, vamos fazer um teste. Eu vou esperar secar um pouquinho mais. Acho que eu vou pintar os olhos de roxo. Não, eu vou pintar o cabelo de roxo, eu vou pintar os olhos de amarelo. E aí depois eu vou esperar secar um pouco a tinta pra ver se a gente consegue fazer uma sombra com o mesmo marcador. Porque com a Copic, se você passa mais uma camada em cima, ele vai ficando mais escuro assim, né, mais marcado. E aí você consegue fazer uma sombra com o próprio marcador, que é da mesma cor, assim. Então sem precisar de várias e várias cores, ó, que nem eu vou fazer aqui nos olhos, vai criando camadas que vai dando essa impressão de sombra. Então isso é muito interessante que aconteça. Já dá todo um resultado diferente pro desenho, que eu gosto, porque você não precisa daí comprar vários e várias cores ou tons para fazer um desenho. Você consegue com o próprio marcador, ó, já dá uma sombreada que fica bem bom o resultado também. O cabelo, como eu falei, eu vou pintar de esse lilás, esse roxo claro aqui. E aí, os marcadores da Evoque, como é que eu vejo assim, né? Eu acho que eles são super bons, que nem eu falei. E acho que para cada ocasião, esses materiais eles vão servir de uma forma diferente. Por exemplo, se você quiser pintar uma área muito grande, eu vejo que os marcadores da Evoque são também uma boa opção, porque às vezes você fica com dó, assim, gastou uma grana com os da Copic e tal, e não quer já sair gastando toda a tinta deles, assim, para pintar um fundo, para pintar, sei lá, alguma coisa que seja, que vai gastar bastante tinta, uma coisa maior. Eu acho que os da Evoque são uma boa saída, assim, uma boa opção, porque se você acabar com ele e tudo mais, eu acredito que seja mais fácil de encontrar em papelarias físicas, assim, pelo menos aqui onde eu moro, né? Não encontro na minha cidade papelaria que vende Copic pessoalmente, assim, fisicamente, pra eu ir lá escolher. Já os marcadores da Evoque eu consegui encontrar. Então, se acabar pra eu repor, fica mais prático e mais fácil de não passar esse apuro, assim, sabe? Então, eu vejo essa vantagem neles, que eles têm uma tinta super boa, ela não fica tão marcada, que nem eu falei, né? E ainda aqui, como vocês estão vendo, eu tô conseguindo trabalhar com um pouquinho de sombra com a própria cor que eu usei. O batom dela aqui eu vou pintar de rosa, né? A boca eu vou pintar de rosa. Então vai ficar um desenho bem colorido, mas que a gente consegue ver que mesmo que essa embalagem, assim, de vender essas cores pastéis foi bem pensado. Porque funcionou super bem, né? Funcionou de uma maneira que mesmo fazendo o desenho com essas cores que são bem vibrantes, bem fortes, até uma outra coisa que eu queria falar, né? Eles são tons pastéis, mas vocês podem ver que eles são bem vibrantes, não são aqueles tons pastéis bem apagados, que quase não tem uma cor assim, que não chama atenção no desenho. Esses aqui são tons pastéis super bons e que funcionaram, que nem eu tava falando, pra fazer um desenho completo. Acho que foi uma boa escolha todos esses tons aqui que eles montaram essa embalagem, né, esse kit de marcadores. O lado da Evoque tá pronto, e aí agora vamos pro da Copic. O delineado eu vou pintar de preto, então eu vou deixar pro final, porque não veio preto e eu achei que ia dar uma bagunçada se eu usasse alguma cor dessas que vieram, né? Então eu vou dar uma esperada pra deixar pro final. Então aqui, né, eu vou seguir com os mesmos tons que eu usei, tentar, né, mais ou menos com os mesmos tons, porque acaba diferenciando um pouco, né, porque eu não ia conseguir, talvez até conseguisse, mas eu não tenho, chegar com os mesmos tons exatos que tem nos da Evoque e chegar com os da Copic. Então eu vou usar o que eu tenho, mas que vai dar pra fazer a comparação, porque a comparação não vai ser pela cor, né, vai ser pela qualidade da pintura, com o resultado que eu consegui chegar. Então até aqui, ó, o que eu falei pra vocês é da ponta de pincel, que eu gosto bastante dessa da Copic, ela é bem suave de usar no papel. Eu normalmente quando vou fazer uma pintura com marcadores, eu gosto bastante do papel Bristol, né? Tem da Canson, esse aqui é da Designer, tá na listinha de materiais aqui embaixo na descrição. E eu gosto bastante porque ele é bem lisinho, então o marcador assim ele escorrega mesmo e deixa essa pintura mais homogênea. E ele tem eu não sei como explicar isso, mas ele tem tipo,
parece que ele é mais plastificado do que uma folha sulfite e tal. Porque quando você pega uma folha sulfite ou aquelas que é mais para lápis de cor, ela acaba tendo uma granulação um pouco maior, que dependendo do quanto for essa granulação, pode estragar um pouco a ponta, né? Porque vai forçar, pode ser que estrague um pouco a ponta, que ela é bem sensível, né? Ela é... Enfim, eu não sei que material é esse, mas ela é um pouco mais sensível e daí pode ser que danifique a sua caneta. E também porque esses papéis mais grossos, eles acabam puxando mais tinta da sua caneta. Então ela vai acabar mais rápido. E aí a gente não quer isso, né? A gente já paga caro, quer que dure bastante. Então essas folhas que são um pouco mais grossas, elas diminuem, digamos, pela minha experiência, né, diminui um pouco essa durabilidade da caneta. Agora, para os olhos, o mesmo amarelo, né, eu acho, assim, as duas são confortáveis na mão, sabe? Elas têm formatos diferentes, mas as duas são confortáveis. Mas eu acho que eu sou um pouco mais adepto da Copic, assim, porque quando você pega essa daqui, ela é um pouco grande, assim, ela fica um pouco grande na mão. Então, ela é confortável da mesma forma, só que eu acho que o da Copic, ela encaixa mais, sabe? Pra você usar na hora de fazer a pintura e tudo mais, eu acho que eu prefiro a da Copic mesmo, por essa, não sei se interfere na estabilidade, assim, mas eu acho que a da Copic, ela é um pouco mais confortável mesmo na hora de fazer a pintura, e aí, pelo esse formato mais achatado, sabe? Que eu acho que encaixa um pouco melhor na mão e deixa uma pintura mais leve, às vezes com a da Evoque, que é um pouco mais grossa, fica tendo que mudar um pouco de posição e tal. Esse achatado da Copic sai na frente. Além de que quando tem essa ponta de pincel, eu gosto bastante de fazer essas puxadinhas assim, sabe? E aí, com a ponta de pincel, ela funciona melhor pra fazer, que ela vai mais grossa e vai ficando mais fina. Com a ponta de canetinha, assim, com essa ponta fina mesmo, que ela é rígida, não dá muito, quer dizer, dá pra fazer isso, mas ela acaba ficando um pouco mais marcada e não dá essa sensação de leveza, assim. Então eu gosto bastante da ponta de pincel por isso. Aqui acabou pegando um pouco de laranja, mas enfim. Então agora o que vai faltar é aqui a boca dela, né? Que esse rosa aqui, ele ficou um pouco clarinho, assim. Fica bem próximo do lilás que eu peguei, né? Que eles são... Esse aqui, ó, tipo, é um pink mesmo, mas ficou bem clarinho. Pro brinco dela vai ser o azul e a roupa é o verde água. Daí eu usei as 6 cores também pra fazer esse outro lado da Copic. Eu já ia pintar a roupa de azul também, mas é com o verde água. O delineado dos dois lados eu vou pintar de preto, daí não vai interferir, só pra não ficar tão bagunçado assim o nosso desenho. Bom, o resultado final do desenho ficou assim, com os dois lados, Evoque e Copic. E agora vamos para as análises. Tá no máximo aqui do zoom, mas eu vou trazer para vocês mais de perto. A gente consegue ver que nos dois conseguimos fazer essa segunda camada que diferencia, assim, que traz o resultado melhor pro desenho. Então eu acho que ficou legal essa camada aqui também. A da Copic eu acho que ficou mais suave, menos marcado. Mas, enfim, eu acho que pode ser pela interferência da ponta também, sabe? Que a ponta de pincel acaba espalhando um pouco mais a tinta, sem deixar tão marcado quanto essa ponta rígida que marca um pouco mais por onde ela passa. Então eu acho que nesse quesito de deixar a pintura homogênea, a Copic ganha. Das cores, eu acho que é um empate, assim, porque as cores da Evoque são bem vibrantes, bem saturadas e fica bem legal no papel, né? A qualidade da tinta, os dois são bons. Acho que mesmo essa interferência que acontece é pela ponta, mas a qualidade da tinta em si é excelente nos dois casos. Dá pra fazer desenhos incríveis com os dois. Eu acho que pra você pintar e deixar um pouco mais homogêneo com o da Evoque seria mais interessante com a ponta chanfrada, porque às vezes ela acaba puxando um pouco mais de tinta e daí na hora de colocar no papel ela espalha de uma forma melhor e um pouco mais rápida, que não deixa tão marcado. Talvez essa seja uma dica interessante na hora de fazer esse desenho com esses marcadores. Mas os dois são ótimos, claro que tem a diferença de preço, então se você estiver começando assim, querendo entender melhor como funcionam os marcadores à base de álcool, eu uso da Evoque, eu acho que é uma escolha bem interessante, que você vai conseguir mesmo ter essa noção de como funciona esse material, para depois, se você quiser investir numa Copic ou em alguma outra marca que você viu e gostou, que seja um pouquinho mais caro, eu acho que começar pelos da Copic é uma boa pedida. Eu vou deixar também o resultado do desenho, né, os detalhes mais de pertinho no final do vídeo, para vocês verem todos os detalhes desse desenho de hoje, dessa comparação dos marcadores da Copic com os da Evoque. Bom, esse foi o vídeo de hoje que eu fiz essa comparação desses dois materiais, dos marcadores da Evoque com os marcadores da Copic, esse caro versus barato, que a gente dividiu um desenho ao meio e fez a pintura com esses dois materiais, que são excelentes, que eu gosto bastante, e eu dei as minhas considerações, que os marcadores da Evoque, além de serem mais baratos, são super bons e funcionam
muito bem num desenho como a gente viu no vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, que é super importante pro YouTube, pra eu entender também que você tá gostando, tá curtindo o conteúdo aqui do canal. E claro, não esquece de se inscrever aqui embaixo pra mais vídeos testando materiais, comparando materiais, fazendo desafios de desenho. Já se inscreve aí pra não perder nada, que tem vídeo toda segunda e quinta às 19 horas. Então já ativa o sininho também pra receber uma notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal e já vim correndo assistir. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição uma playlist com vários testes de materiais, várias coisas pra vocês maratonarem, que tem muita coisa legal aqui no canal. Então tá aqui embaixo na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.